Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra de Canudos ou Campanha de Canudos. A Guerra de Canudos ou Campanha de Canudo foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade sócio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. Apesar de não haver nenhuma prova para estes rumores, o exército foi mandado para Canudos. 3 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas, o que apavorou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos. Além disso, estima-se que 5 mil militares tenham morrido. A guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra, e o incêndio de todas as casas do arraial. O líder de Canudos era Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, de tradicional família. Acreditava que a República, recém-implantada no país, era a materialização do reino do Anticristo na Terra, uma vez que o governo eleito seria uma profanação da autoridade da Igreja Católica para legitimar os governantes. A cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a celebração do casamento civil e a separação entre Igreja e Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo. Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XVIII nos arredores da Fazenda Canudos, às margens do rio Vazabarris. Com a chegada de Antônio Conselheiro em 1893 passou a crescer vertiginosamente, em poucos anos chegando a contar por volta de 25 mil habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale, entre colinas. O estupim e a primeira expedição aconteceu em outubro de 1896. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro, para a construção da igreja nova, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surgem então rumores de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que manda um destacamento policial de 100 praças, sob comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos, em 24 de novembro. Mas a tropa é surpreendida durante a madrugada em Uauá, pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pajeú e João Abade. Vinham como quem vinha para a reza ou para a guerra. Foram recebidos à bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Passadas várias horas de combate, os canudenses, comandados por João Abade, resolveram se retirar, deixando para trás um quadro desolador. Apesar da aparente vitória, a expedição estava derrotada, pois não tinha mais forças nem coragem para atacar Canudos. Naquela mesma tarde, saqueou e incendiou Uauá e retornou para Juazeiro, com o saldo de 10 mortos, 1 oficial, 7 soldados e os 2 guias, e 17 feridos. Estas perdas, embora consideradas insignificantes quanto ao número nas palavras do comandante, ocasionaram a retirada das tropas. A segunda expedição aconteceu em janeiro de 1897. Enquanto aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam os acessos ao arraial. Comandada pelo Major Febronil de Brito, depois de atravessar a Serra do Cambaio, uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repelida com pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se da esfera civil e religiosa. O major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certos de vitória fácil. Mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, presidente na época, ficou indignado e convocou, para o comando de uma nova expedição,
O coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra os revoltosos da Revolução Federalista, de 1893 a 1895, no sul do país. A terceira expedição aconteceu em março de 1897. Na capital do país, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas que viam em Canudos um perigoso foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do Exército Brasileiro, e popularmente conhecido como Corta-Cabeças, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio na repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. A notícia da chegada de tropas militares à região atraiu para lá grande número de pessoas, que partiam de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do Homem Santo. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas, causadas pela guerra de guerrilhas na Travessia das Serras, a força, que inicialmente se compunha de 1,3 mil homens, assaltou o arraial. Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tombou no mesmo dia. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos destacaram-se Pajeú, Pedrão, que depois comandou os conselheiristas na travessia de Cocorobó, Joaquim Macambira e João Abade, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os jagunços em Uauá. A quarta expedição aconteceu em abril de 1897. No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastelados e Gentil José de Castro, gerente de 2 deles, assassinado. Em abril de 1897, o ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição, sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas, comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savage, ambas com mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época. O primeiro combate verificou-se em Cocorobó, em 25 de junho, com a coluna Savage. No dia 27, depois de sofrerem perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante os primeiros meses, as tropas conseguem pouco resultado. Os sertanejos estão bem armados com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem a estrutura necessária para alimentar suas tropas, que passam fome. Agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou em Monte Santo, com o intuito de colocar um fim ao caos em que estava o abastecimento das tropas. Monte Santo se torna a base das operações. Após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre o arraial. Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro, supostamente em decorrência de uma disenteria. Após receber promessas de que a República lhes garantiria vida, uma parte da população sobrevivente se rendeu com bandeira branca, enquanto um último reduto resistia na praça central do povoado. Apesar das promessas, todos os homens presos, e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados, uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo num dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. O arraial resistiu até 5 de outubro de 1897, quando morreram os 4 derradeiros defensores. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada à faca. No dia 6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o exército registrou ter contado 5,2 mil casebres. Como resultado, a Guerra de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da povoação. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.